está preparado caso surja uma perseguição organizada contra a sua fé? Sou Anessa Hussein, venho das Ilhas Maldivas. A imagem que as Ilhas Maldivas têm são de ser um paraíso turístico. Mas na verdade isso é uma imagem só para mascarar a obscuridade que tem naquelas ilhas. Lá, a evangelização é proibida, porque a religião oficial é o islamismo. Certa vez eu com mais 50 cristãos, nós nos juntamos para passar numa rádio um programa evangélico. E como isso era proibido, eu com mais esses 50 cristãos fomos presos. Lá, eles nos pressionavam, eles queriam que nós negássemos a Jesus. Eles queriam que nós lêssemos o Alcorão e nós fizéssemos orações islâmicas. Mas nós nunca negaríamos a Cristo Jesus. Não seríamos capazes de negar o sacrifício dele naquela cruz. O que ele sofreu ali não se comparava à pressão que nós estávamos sofrendo. Vendo a nossa resistência, me colocaram numa solitária e deixaram claro para mim que eu só sairia de lá assim que eu me convertesse ao islamismo. Mas será que eles não poderiam entender que mesmo que eu ficasse 10 anos presa, eu nunca negaria ao meu Jesus? Os cristãos maldivas, eles ficaram surpresos com a nossa resistência e eles viam a graça e o poder de Deus palpável em nossas vidas. E apesar de perseguidos, a gente sabia que a gente nunca seria abandonado. Porque afinal não é isso que a Bíblia nos garante? Mas nós precisamos de vocês, irmãos. Nós precisamos da sua oração. Nós precisamos saber que não estamos sozinhos. Por favor, orem pelas Ilhas Maldivas. A palavra de Deus, a Bíblia, é a nossa arma mais poderosa. Mas será que a nossa devoção ao seu estudo vai proporcionar a quantidade de Bíblias que possuímos? Se nossas Bíblias fossem confiscadas, quanto delas não sabemos? Tente imaginar a dificuldade que seria ter que copiar à mão trechos da Bíblia porque existe apenas um exemplar para toda a igreja. É essa a realidade que muitos enfrentam na igreja que é perseguida. Irmãos, volto aqui para contar algo impressionante que me ocorreu. Eu estava indo para Damasco a fim de perseguir e prender os cristãos. E de repente, no meio do caminho, uma luz muito forte, mais forte do que o sol, brilhou e me fez cair no chão. E eu ouvi uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Era Jesus, irmãos, que se mostrou a mim vivo, glorificado. Tudo em mim mudou. E logo eu que perseguia aqueles que o seguiam, achei graça diante dos seus olhos e ele me salvou. A partir de agora, não considero mais a minha vida preciosa a mim mesmo. Eu fui escolhido antes de nascer para testemunhar desse evangelho da graça. Realmente, Deus é sempre vencedor nas batalhas. Olá, sou da Nigéria, na África, e pertenço ao povo Fulani. O meu pai, ele se converteu após ouvir apenas uma pregação. Ele se converteu a Jesus Cristo. Isso em 1972. E graças ao seu testemunho, mais 9 fulanos também se converteram a Jesus. 27 anos depois. Mas
Em 1999, 27 anos depois da sua conversão, ele foi assassinado por um fanático muçulmano. Um cara louco. O outro fulano, um fanático muçulmano. Embora o meu pai estivesse pronto para morrer por sua fé, ele nem imaginava que a sua vida corria um perigo assim. Ele foi espancado com pedaços de pau e morreu por causa dos ferimentos na sua cabeça. O seu corpo foi encontrado por membros da igreja. Enquanto eu me ensinando. Amém. Lembrei da minha história. Essa é a minha história. Lembrei. Um louco muçulmano foi levado à delegacia, foi levado à polícia. E lá ele fingiu insanidade mental, chegando ao ponto de despir-se e sair correndo completamente nu. A polícia o levou a um hospital psiquiátrico. Alguns dias depois, o líder local muçulmano o libertou. A minha mãe, tadinha, ficou sozinha com mais 6 filhos. Como meu pai não havia trabalhado tempo suficiente, não podemos receber nada do governo. São os irmãos que nos ajudam. A minha mãe disse que se não estivesse pronta para pagar o preço por Jesus Cristo, ela não teria deixado o islamismo para se tornar uma cristã. Muito menos teria se casado com um cristão. Sabemos que a nossa vida está guardada em Jesus Cristo. Vale a pena sofrer por amor a Jesus. Por favor, ore pelos cristãos da Nigéria. Talvez você não consiga entender a existência da fé cristã que é perseguida. A dificuldade que esses cristãos têm de publicar sua fé, de não possuir uma Bíblia por causa da proibição do governo. Tudo isso valoriza a fé, o Evangelho, a promessa de que nada poderá nos separar do amor de Deus, nem mesmo a morte, traz a cada um a certeza da vitória. Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? Amém. É Deus que os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo que Jesus que morreu, que ressuscitou e está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação? Ou angústia? Ou perseguição? Ou fome? Ou nudez? Ou perigo? Ou espada? Como está escrito: por amor de ti, enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas em todas essas coisas, somos mais do que vencedores por meio daquele que nos ama. Pois estou convencido de que nem a morte, e nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem qualquer poder, nem altura, nem profundidade, nem o presente, e nem o futuro, e nem qualquer outra coisa na criação poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Perseguidos? Sim. Porém,